Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Na Lida, comigo, Thaís Lentes. Nosso programa é uma produção da WTK Agro. Hoje vamos conferir uma entrevista exclusiva com Bruno Brasil, da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ainda teremos mais uma reportagem especial aqui no Na Lida e as principais notícias do agronegócio, além do quadro Agro Responde, com a engenheira agrônoma Michele Barros. Seja bem-vindo, este é o programa Na Lida. Hoje vamos entrevistar Bruno Brasil, secretário de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que é vinculada ao Ministério da Agricultura. É uma instituição pública de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área agrícola que surgiu com a missão de desenvolver um modelo de agricultura tropical genuinamente brasileiro. Confira como foi nossa entrevista. Bruno, vamos começar falando um pouquinho da importância das pesquisas e como que elas têm mudado a realidade do agronegócio. O Brasil, na verdade, ele tem uma tradição e uma história rica nisso. Para a gente recapitular a história da pesquisa agropecuária brasileira, a gente precisa remeter à década de 1960 do século passado, quando o Brasil ainda tinha uma condição de importador de alguns alimentos básicos, leite, carne, por exemplo. E nós conseguimos, ao longo de 5 décadas, fazer uma trajetória de sucesso de incorporar tecnologia, conhecimento no agro brasileiro para nos tornarmos essa potência agrícola. Por exemplo, nós aumentamos nas últimas 5 décadas a produção de grãos em 6 vezes, mas a área plantada de grãos no Brasil ela só cresceu 2 vezes. E a única forma de você conseguir fazer isso, que é uma elevação de produtividade na mesma área, é incorporando know-how, ciência, tecnologia. Essa história toda, ela tem a ver com os brasileiros aí por meio de um sistema nacional de pesquisa agropecuária coordenado pela Embrapa, ter junto com o setor produtivo privado transformado os solos tropicais encontrados no Brasil, que são em geral pobres, ácidos, ricos em alumínio, é só pegar a característica do solo do cerrado brasileiro. É diferente do solo de países tradicionalmente grandes produtores de alimentos, como os Estados Unidos e a Europa. Mas nós aprendemos a corrigir esses solos, a manejar e transformamos o cerrado brasileiro no grande celeiro do mundo, na grande fronteira agrícola do mundo. Uma outra grande transformação que foi viabilizada pela ciência foi a tropicalização e o melhoramento genético de espécies, de variedades vegetais, de raças animais que não são nativas do Brasil. Nós trouxemos aí a soja, o arroz, nós trouxemos o boi, o frango e nos tornamos campeões na produção dessas culturas, dessas raças animais. Um bom exemplo é o rebanho bovino. Eu queria te perguntar também o que mais assim que incentiva as pesquisas. Se é a realidade de mercado, quando os agrônomos e demais profissionais do setor visualizam problemas, ou se muito que inspira as pesquisas é a própria realidade do produtor que acaba relatando e compartilhando suas dores. A pesquisa da Embrapa ela é focada em solucionar problemas do agro brasileiro. Então, ela sai da realidade do agro brasileiro, olhando para o futuro, para as tendências que vão modificar, moldar o agro brasileiro para o futuro. Nosso objetivo é garantir sustentabilidade e competitividade para o agro. Então, se a gente pegar nas grandes tendências das grandes forças modeladoras daqui para o futuro e que vão exigir soluções tecnológicas de ciência para o agro, a gente pode citar a questão do enfrentamento para as mudanças climáticas e da sustentabilidade, da descarbonização da matriz econômica, da agropecuária. Aqui eu posso citar 2 exemplos de tecnologias recentes que foram lançadas recentemente pela Embrapa e parceiros e que visam atacar esses problemas atuais e futuros. Por exemplo, por meio dos sistemas integrados lavoura, pecuária e floresta, nós conseguimos mitigar as emissões de carbono pelo gado. Por exemplo, o boi que está ali para a produção de carne ou a vaca para a produção de leite, que está dentro de um sistema integrado, que tem conjugado a lavoura
e as árvores, o componente arbóreo, o solo e a própria árvore conseguem fixar, capturar o carbono que é emitido por esse boi, essa vaca que está ali pastejando. E aí é possível gerar produtos como a carne carbono neutro ou o leite de baixo carbono, que passam então a abrir portas para novos mercados, segmentação e agregação de valor para os produtos brasileiros. No outro pilar do enfrentamento das mudanças climáticas, eu vou citar aqui um exemplo interessante para a gente entender as etapas que levam desde a visualização de um problema, da pesquisa básica, até o produto no mercado, a tecnologia na mão do produtor, gerando ali valor, né? O exemplo que eu vou citar aqui é de um bioinsumo que foi lançado ainda esse ano, mas cujas pesquisas tiveram início há 12 anos atrás com a Embrapa e outros parceiros, onde nós nos lançamos a prospectar micro-organismos que existiam nas raízes das plantas do bioma da Caatinga, no semiárido do Nordeste. Por que isso? O bioma da Caatinga ele só existe no Brasil, e as espécies que são endêmicas ali, que só existem naquele bioma, não vão existir em outras partes do mundo. Então, a chance de encontrar algo diferente e que possa ter uma futura aplicação, ela existe. Bem, lá 12 anos atrás foram feitas essas expedições de coleta e foi montada uma coleção de mais de 20 mil fungos e bactérias. Posteriormente, se observou que a população de fungos e bactérias durante o período de estiagem e durante o período chuvoso no semiárido nordestino, ela variava nas raízes dessas plantas. A gente hipotetizou então que talvez algum desses micro-organismos pudesse estar ajudando a planta a sobreviver à seca. E por meio de experimentos em laboratório e prospecções, nós detectamos que tinha uma bactéria que foi isolada da raiz do mandacaru, um cacto comum no semiárido nordestino, e que era capaz de ajudar na tolerância à seca desse cacto. Nós fizemos, então, ensaios para ver se, ao se misturar essa bactéria com sementes de milho, o milho se tornava mais tolerante à seca, estiagem, veranicos, que são tão comuns ali, principalmente na chamada safrinha, né, que é feito durante o período de estiagem ali. E os resultados se confirmaram, mostrando que há um ganho de produtividade por essa maior tolerância à seca no milho, de 6 a 8 sacas de milho, a um custo para o produtor de apenas uma saca para utilizar esse bioinsumo. E com isso, hoje, 12 anos depois, o produtor brasileiro pode ter acesso a essa tecnologia e, assim, reduzir os seus custos de produção, ampliar a sua produtividade e enfrentar com adaptação as mudanças climáticas, aos extremos climáticos, nesse caso, a seca. A equipe do Nalida agradece ao Bruno e à Embrapa pela participação em nosso programa. Agora vamos conferir um recado dos nossos patrocinadores. O que te traz segurança? É sua família? Sua casa? Seu trabalho? Nos esforçamos todos os dias buscando essa sensação de tranquilidade para preservar aquilo que conquistamos com o nosso suor. O seu futuro está seguro, independente do que aconteça. WTK Seguros, cuida de você. Nós da NSE, Negócios e Soluções Empresariais, somos uma consultoria focada em inteligência financeira e viabilidade de recursos. Trazemos para a sua empresa oportunidades para seu crescimento. Buscamos sempre os melhores enquadramentos e adequações para otimizar recursos e ajudando a potencializar os resultados. Somos a solução financeira para seu negócio. Quer saber as inúmeras possibilidades para alavancar sua empresa? Ligue 0800 500 9981. Quem ama, preserva. E preservar o meio ambiente é preservar a vida.
A Solutar é um laboratório de inovação que promove soluções ambientais viáveis, personalizadas e completas, assim como o desenvolvimento de novos produtos com o potencial de transformar o seu empreendimento. São soluções em resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais e economia circular. Agende uma visita 48 984 288 189 ou acesse o site solutar.tec.br. Nosso primeiro bloco vai ficando por aqui. Em seguida, teremos as últimas notícias do agronegócio, mais uma reportagem especial e o quadro Agro Responde. E não esqueçam, na lida, o oferecimento da WTK Agro. Voltamos já! O agro não vai parar. Estamos em movimento. Seguimos conectados em um único objetivo: alimentar os nossos dias, nutrir os nossos sonhos, porque queremos crescer. O agro depende de você. A lida é pesada, cheia de desafios e sabemos da grande responsabilidade: alimentar o mundo. Todos temos uma história e hoje somos desafiados a marcar um novo tempo, restaurando o amor e a esperança na agricultura de nosso país. Ô Brasil, ô pátria amada, o agro não vai parar. Somos 100% agro. Nascemos para ser a resposta às suas dores porque as conhecemos. Somos 100% digital. A tecnologia nos aproxima, nos faz avançar, crescer e expandir. Em poucos cliques, você tem o agro na palma da mão. Bem-vindo ao Banco do Agronegócio do Brasil. WTK, o seu banco agro. Nós respeitamos a sua história. Estamos de volta com Na Lida, o seu bate-papo sobre o agronegócio brasileiro. Vamos lembrar que o programa é uma produção da WTK Agro. E agora, no Na Lida, a engenheira agrônoma Michele Barros vai tirar a dúvida de um dos nossos telespectadores. Confira o quadro Agro Responde. Por que o produto orgânico ele tem um sabor diferente? Por que o produto orgânico ele tem uma durabilidade maior? Olá, dona Silvia, tudo bem? Bom, os produtos orgânicos, eles são produtos cultivados sem adição de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, hormônios e antibióticos. Esses produtos, eles possuem suas características naturais inalteradas. E quando há a utilização de fertilizantes químicos e agrotóxicos, ocorre uma alteração no sabor e a durabilidade deles. Um exemplo é a cenoura. A cenoura possui um teor de açúcar cerca de 7%. E quando é utilizada uma adubação nitrogenada, esse teor diminui para menos de 6%. A adubação nitrogenada, ela também faz com que os vegetais absorvam muito mais água. E quanto maior o teor de água, maior a proliferação de bactérias, fazendo com que esses produtos fiquem mais perecíveis e a sua durabilidade diminua, em relação aos orgânicos que têm uma durabilidade bem maior. Obrigada, Michele. E você, quer ter sua pergunta respondida pela nossa engenheira agrônoma? Basta enviar um vídeo no WhatsApp aí da tela. Agora, confira um último recado dos nossos parceiros. O que te traz segurança? É sua família? Sua casa? Seu trabalho? Nos esforçamos todos os dias buscando essa sensação de tranquilidade para preservar aquilo que conquistamos com o nosso suor. O seu futuro está seguro, independente do que aconteça.
WTK Seguros. Cuida de você. Nós da NSE, Negócios e Soluções Empresariais, somos uma consultoria focada em inteligência financeira e viabilidade de recursos. Trazemos para a sua empresa oportunidades para seu crescimento. Buscamos sempre os melhores enquadramentos e adequações para otimizar recursos e ajudando a potencializar os resultados. Somos a solução financeira para seu negócio. Quer saber as inúmeras possibilidades para alavancar sua empresa? Ligue 0800 500 9981. Quem ama, preserva. E preservar o meio ambiente é preservar a vida. A Solutar é um laboratório de inovação que promove soluções ambientais viáveis, personalizadas e completas, assim como o desenvolvimento de novos produtos com potencial de transformar o seu empreendimento. São soluções em resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais e economia circular. Agende uma visita 48 984 288 189 ou acesse o site solutar.tec.br. O agro não vai parar. Estamos em movimento. Seguimos conectados em um único objetivo: alimentar os nossos dias, nutrir os nossos sonhos, porque queremos crescer. O agro depende de você. A lida é pesada, cheia de desafios e sabemos da grande responsabilidade: alimentar o mundo. Todos temos uma história e hoje somos desafiados a marcar um novo tempo, restaurando o amor e a esperança na agricultura de nosso país. O Brasil, ô pátria amada, o agro não vai parar. Somos 100% agro. Nascemos para ser a resposta às suas dores porque as conhecemos. Somos 100% digital. A tecnologia nos aproxima, nos faz avançar, crescer e expandir. Em poucos cliques, você tem o agro na palma da mão. Bem-vindo ao Banco do Agronegócio do Brasil. WTK, o seu banco agro. Nós respeitamos a sua história. Chegou o momento de conferirmos mais uma matéria aqui no Na Lida. Para onde será que a nossa equipe foi? Ainda considerados por muitos como alimentos exóticos, os cogumelos são provavelmente um dos primeiros alimentos colhidos pelo homem pré-histórico. E, de fato, parece mesmo que os antigos sabiam dos benefícios do que estavam provando. Na atualidade, há estudos científicos que comprovam o alto teor de proteínas, fibras, ácidos graxos, além de inúmeras vitaminas e minerais presentes nos cogumelos, que pertencem ao reino dos fungos. Em termos de mercado, a abertura tem sido cada vez maior para estes alimentos reconhecidamente saudáveis e funcionais, que apresentam inclusive propriedades terapêuticas. Embora não esteja presente na mesa da maior parte dos brasileiros, aos poucos os hábitos alimentares vão mudando. Segundo dados da Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos, em 1996, cada brasileiro consumia, em média, 30 gramas de cogumelo ao ano. Mais de 2 décadas depois, esta quantidade é 5 vezes maior, e uma das razões está no crescimento dos restaurantes japoneses e também nos hábitos de alimentação vegana. Dentre os cogumelos mais cultivados e comercializados no Brasil, destacam-se o shimeji e o shiitake, que juntos são responsáveis por 15 mil toneladas anuais. O Brasil está longe de conseguir atender essa demanda de consumo interna e acaba tendo que importar de outros países, especialmente a China, que lidera o ranking dos países produtores de cogumelos. E além disso, Estados Unidos e Holanda também fazem parte desses grandes produtores a quem o Brasil tem que recorrer. Hoje, 80% dos produtores brasileiros de cogumelos são pequenos e médios agricultores familiares. São Paulo é o estado com maior produção de cogumelos,
De modo geral, são pequenos produtores que antes se dedicavam à produção de hortaliças e que hoje têm como principal fonte de renda este cultivo. Pablo e Camila começaram a produzir cogumelos em 2019, na propriedade localizada em Biguaçu, em Santa Catarina. O clima local é úmido, com bastante circulação de vento, o que é ideal para o cultivo. A estrutura utilizada é de estufas sem refrigeração, um cultivo natural que aproveita os ciclos de desenvolvimento dos fungos, que por sinal é bastante intenso. Às vezes são feitas até 3 colheitas por dia e os cuidados precisam ser diários, inclusive aos finais de semana. Nessa época do calor, a gente está produzindo o shimeji branco e também produz o shimeji salmão. E quando vai chegando o frio, a gente vai substituindo esse shimeji por uma outra espécie, que é o shimeji cinza e o shiitake, nessa época do ano. Um diferencial nosso, justamente por conta da gente não climatizar, é que o nosso cogumelo acaba ficando mais saboroso, ele não tem nada forçado, ele cresce naturalmente, na verdade, e a gente faz uma colheita maior do que normalmente a gente vê no supermercado, justamente para poder valorizar esse sabor, essa aparência mais vistosa, valorizando inclusive o natural dessa espécie de cogumelo mesmo. Com durabilidade média de apenas 7 dias, os cogumelos precisam logo ser comercializados após a colheita. O excedente da produção que não consegue ser vendido in natura é desidratado para gerar o fungo seco, comercializado na maior parte das vezes aos restaurantes, sendo normalmente usado no preparo de massas, como lasanhas e risotos. É a forma que a maior parte das pessoas consome, pois in natura há ainda certa resistência. O fato é que os cogumelos ainda têm muito espaço a conquistar, seja no mercado, assim como na mesa dos brasileiros. E agora está chegando a hora de você conferir as últimas notícias do setor agro com o repórter Lucas de Amorim. O governo implanta mais um ponto de 5G em área rural. O lançamento da antena aconteceu no Instituto Federal do Triângulo Mineiro e Uberaba. A implantação do sistema promete potencializar a identificação de qualidade e vigor de sementes e grãos, além de análises sobre nutrição animal e situação do solo. O 5G permite uma conexão de alta potência e velocidade. O serviço oferece baixa latência, ou seja, o tempo gasto para que o dispositivo tenha uma resposta da torre é menor. Tudo isso permite que drones e sensores transmitam dados em tempo real e que máquinas se conectem a sistemas operacionais de irrigação ou monitoramento de lavouras a partir de veículos autônomos. Obrigada, Lucas, pelas informações. Eu agradeço também a você que acompanhou mais uma edição do Na Lida. Lembrando que se você quiser interagir com a gente, é só enviar uma mensagem em nossas redes sociais ou no WhatsApp que aparece aí na sua tela. Antes de dar tchau, vale lembrar que o Na Lida é um oferecimento da WTK Agro. Para saber mais sobre a Fintech, procure pelo @WTK Agro nas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.